conhecimento da doutrina, fazer essa troca, né, com todos vocês que estão aqui presentes, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Eu trabalho na Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório, trabalho e estudo, e com alegria recebi o convite aqui do Rodrigo e mais uma vez, segunda vez que eu estou podendo ter a oportunidade de vir aqui palestrar. Então, como já foi dito, o tema que a gente vai abordar hoje é o passe, né, ação fluídica. E antes da gente chegar, então, efetivamente ao tema, só queria fazer uma breve introdução. Allan Kardec, né, que foi o fundador da doutrina espírita, o codificador, aquele que através de suas obras nos trouxe todo o conhecimento da doutrina espírita, ele pregava que espiritismo é uma doutrina de cunho filosófico e científico. E ele pregava também que ciência e a doutrina espírita, eles têm que caminhar juntos, não um negando o outro. Ao contrário de muitas outras crenças, ele pregava também que dentro da doutrina espírita, tudo deve ser questionado, né? Em algumas crenças, se proíbe questionar. É assim porque é assim e pronto, né? E a doutrina espírita, ela prega justamente o contrário. A gente precisa, deve questionar e principalmente compreender. Então, por que eu trouxe essa breve introdução? Como a gente vai falar sobre o passe, muitos de nós saímos às vezes das nossas casas e vamos ao centro espírita receber um passe, por vários motivos, né? Às vezes porque nós não estamos nos sentindo bem, às vezes porque um amigo convida, vamos lá no centro espírita receber um passe. Então a gente vem, assiste a palestra, recebe o passe, e muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo naquele momento, né? A gente chega aqui, muitas vezes a gente sai com a sensação de que está se sentindo bem, mas a gente não entende o que aconteceu. E quando a gente entende o que está sendo feito, estou falando sobre o passe, mas isso se enquadra a qualquer área da nossa vida. Quando a gente entende aquilo que está acontecendo, o resultado é sempre muito melhor. Então, por isso eu vim tentar, através de todo o conhecimento, a pesquisa que a doutrina espírita nos dá, tentar fazer com que a gente possa entender um pouquinho o que acontece, né? De uma forma bem simples, o que acontece nesse momento do passe. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa chamada fluido universal. Fluido universal, ele é a substância primordial que permeia todo o universo e serve como base para a matéria e a energia, tanto física quanto espiritual. É considerado uma espécie de oceano cósmico, ou campo eletromagnético, do qual tudo e todos fazem parte e interagem. É a substância básica a partir da qual tudo é criado. Nós estamos todos mergulhados nesse fluido, encarnados, desencarnados, animais, plantas e coisas materiais. Então, dando um exemplo bem prático, né? Aqui ele fala também, né? Dando o exemplo de oceano cósmico. É como se a gente estivesse no fundo do mar. E o que é esse fluido universal? A água do oceano. É aquilo em qual todos nós estamos mergulhados. E o que é a fluidoterapia? Que é aquilo que a gente conhece mais comumente como passe. É uma prática espiritual que envolve a transmissão desses fluidos, destas energias, do médium para o paciente, ou seja, da pessoa que está ali aplicando o passe, a pessoa que está recebendo. E essa prática, ela consiste na manipulação desses fluidos, né, que nos envolvem, essas energias, para promover o bem-estar, restaurando a saúde física, espiritual, mental, emocional daqueles que ali estão. E de que forma que é feito isso? Como é que é feita essa manipulação dos fluidos para transformar em energia boa, energia de cura? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais
não manipulando-os como os homens manipulam os gases, tá? Eles fazem isso empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para os homens que vão manipular gases, substâncias químicas. E de quem é esse pensamento e de quem é essa vontade? É do passista? É do espírito? Então, esses pensamentos, essa vontade, é de todos que estão no ambiente. Aquele que está aplicando o passe, aquele que está recebendo o passe, o espírito, os desencarnados que aqui estão também buscando esse auxílio, Todos nós emanamos essa energia. Quando eu fiz um curso de passe, quando a gente vai trabalhar no passe, primeiro a gente faz um curso, um estudo ali para a gente pegar um pouquinho desse conhecimento, de como é que funciona. E olha como é curioso, porque é um exemplo que deixa bem claro que a ciência e o espiritismo estão muito unidos, Às vezes as pessoas têm uma noção assim que quando falam em doutrina espírita, espiritismo, que é algo meio fantástico, sobrenatural, aquilo que não tem explicação, E é justamente o contrário, A doutrina espírita, ela tem explicação para tudo. E por isso que eu gosto muito de trazer essa parte prática, porque eu acho fantástico a gente entender como as coisas funcionam, e como elas são bem mais simples do que a gente imagina, Porque aquilo que a gente imagina sobrenatural, que não tem explicação, Ela fica mais difícil a gente compreender. Então, voltando ali, quando eu fui fazer o curso, acho que eu fiz uns 2 cursos de passe, não me lembro se foi no primeiro ou no segundo, foi convidado para dar uma parte do nosso curso lá, uma pessoa, o professor Paulinho, que ele tinha sido meu professor de física no ensino médio. Ele não é espírita, e ele foi lá auxiliar no curso de passe. Olha, como é que pode? Uma pessoa que não era espírita estava auxiliando a dar o curso de passe. Por que ele foi convidado, o professor Paulinho? Justamente porque ele entende de física. Então, o que ele fez para nós? Uma demonstração. Ele levou um equipamento, que se chama diapasão. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um instrumento que serve para várias coisas, mas uma das coisas é afinar instrumentos musicais. Como é que esse instrumento funciona? Ele coloca assim, são 2 instrumentos, e aí ele está afinado numa determinada frequência. E ele colocou assim esse instrumento num lado da sala e um outro igual, afinado na mesma frequência, do outro lado da sala. Então, quando ele acionava, ele batia ali naquele diapasão, ele emitia uma onda sonora, um barulho assim, uma onda sonora. E o outro instrumento que estava do outro lado da sala, que não tinha sido tocado e não tinha sido estimulado ali para provocar o som, ele provocava o mesmo som que estava saindo aqui. Então, isso é um experimento físico, de ciência. Por que acontecia isso? Porque eles estavam os 2 na mesma frequência. Então, o que eu faço nesse entra em sintonia e reflete no outro. Então, com isso, ele explica, através da física, que o que acontece? Através das nossas ondas que nós emitimos cerebrais, aquilo que a gente pensa, sente ou a forma que a gente age, nos permite entrar em sintonia com quem estiver na mesma frequência que nós. Seja ela positiva, negativa, enfim, a mesma frequência que nós. Então, com isso a gente vai tendo a ideia, vai compreendendo. A nossa mente, ela é o quê? Uma usina que produz ondas o tempo todo, O tempo inteiro nós estamos pensando. Se tem uma coisa que a gente não para nunca de fazer, inclusive quando a gente dorme, é pensar, Então, o tempo inteiro nós estamos emitindo essas ondas, E elas
lógico, nos põe em sintonia com aquilo que está na mesma frequência que nós. Então, olha como é a nossa responsabilidade, como é grande a nossa responsabilidade com aquilo que a gente pensa, né? Cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque quando a gente falou ali no início do fluido universal, tudo aquilo que a gente está pensando e sentindo está impregnando esse fluido universal. Seja na nossa volta, no nosso entorno, ou muito mais longe do que a gente pode pensar em alcançar, né? Antes um pouquinho aqui da gente começar a palestra, os colegas estavam aqui fazendo prece, né? Irradiando, a gente chama irradiação justamente por isso, irradia, e falando da importância da prece, justamente por isso, né? A prece, ela é uma ferramenta muito importante, né? E muitas vezes quando a gente vê uma situação difícil, às vezes está acontecendo lá do outro lado do mundo, né? Agora, infelizmente, a gente está convivendo com a guerra, enfim, e aí a gente se sente assim impotente, eu não posso fazer nada para mudar isso, né? A gente sempre pode, né? Porque a gente tem essa ferramenta. O nosso pensamento, aquilo que a gente irradia, né? Às vezes a gente pensa que é pequeno, não é. Se todo mundo focar em fazer, a gente consegue transformar alguma coisa. Um exemplo bem prático assim de que como essas energias elas realmente podem influenciar a nossa vida e como a gente pode sentir isso de uma forma prática. Vamos imaginar os lugares que a gente frequenta, né? Vamos imaginar o que a gente sente quando a gente chega num ambiente que são emanadas energias de raiva, de medo, de angústia, de dor, né? A gente não sente aquela sensação, um peso, né? Uma sensação ruim, desagradável? Então isso é o reflexo da energia que está sendo emanada daquele lugar, né? E ao contrário, quando a gente chega num local assim de oração, um local onde as pessoas estão com uma energia boa, de alegria, de felicidade, de paz, e aquilo também nos acolhe de uma determinada maneira, né? Quando a gente chega no centro espírita, geralmente a gente já sente um bem-estar. E não só em um centro espírita, né? Em qualquer templo, né? Eu sou espírita, mas quando eu vou em algum lugar assim, que tem igrejas, enfim, eu sempre gosto de entrar. Porque aquilo ali é um lugar que me traz uma paz. Por quê? Porque ali é um ambiente de oração, independente da crença, independente da religião, é um ambiente de oração. As energias que estão ali são boas, né? Elas nos envolvem. E aí a gente pensa assim, bom, mas então o que eu faço, como é que eu posso proceder se, por exemplo, eu não tenho como evitar, né? A gente procura escolher, eu vou escolher estar em ambientes que me façam bem. Mas às vezes a gente não tem essa escolha, né? Às vezes a gente precisa frequentar um hospital, tem pessoas que trabalham em penitenciárias, né? Que tem um ambiente muito pesado, né? Enfim, a gente precisa às vezes ir a um lugar que não tem energias boas, não temos escolha, né? E aí como é que a gente faz? Aí a gente pensa no diapasão, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a minha sintonia, a minha vibração, de uma forma que ela não sintonize com aquelas energias negativas que estão naquele lugar. Então, por isso, sempre é aconselhado a gente fazer uma breve prece, né? Antes de chegar a lugares assim que a gente já sabe que a energia é mais densa, é mais complicada, né? Eu estou falando de lugares, mas isso também se aplica a pessoas. Quantas vezes a gente vê pessoas que a gente chega perto daquelas pessoas, dá um abraço e sente uma coisa boa, né? Sente aquela, parece assim que me deu uma leveza, um bem-estar, tá perto, a gente gosta de estar perto daquelas pessoas, é a energia que elas nos transmitem, né? E, ao contrário, às vezes tem determinadas pessoas que a gente vai chegar perto e vai se sentir mal. São pessoas, às vezes, que têm o hábito muito de reclamar,
né, de tudo tá ruim, tudo é difícil, ou pessoas que são muito violentas, muito agressivas, muito negativas. Essas pessoas, às vezes, elas não nos trazem um conforto, né? Elas, ao contrário, a gente repele, né? E o que a gente faz também? Às vezes a gente precisa conviver, né? Com pessoas de todos os tipos. A prece, né? E como a gente falou ali, que a nossa energia, aquilo que a gente pensa, nós emanamos e ela se expande por todo o fluido, todo onde a gente está mergulhado. Então, quando a gente está perto de pessoas ou lugares assim, e a gente faz uma prece, nós tentamos buscar nos harmonizar, nós estamos também auxiliando aquele lugar, aquela pessoa, porque a nossa energia, o fluido, vai atingindo ali o fluido e vai envolvendo todo mundo, ajudando a modificar aquele ambiente. Eu vou trazer aqui para nós também, voltando agora ao passe, né, algumas dúvidas mais frequentes e curiosidades. Eu trabalhei bastante tempo lá na Sociedade Espírita na recepção. A recepção deve ser mais ou menos como é aqui, a gente fica ali na frente e aí a gente recebe as pessoas que estão chegando. E muitas vezes as pessoas chegavam e me falavam assim, eu vim porque eu quero um passe isolado. Né? Então, assim, o passe, qual é a diferença entre o passe isolado e o passe coletivo? Eu já falei com o colega Rodrigo aqui, um pouquinho antes de entrar, né? E ele me explicou que aqui na casa vocês têm o passe coletivo que é aplicado no auditório, aqui mesmo no auditório. É o mesmo estilo que a gente faz lá na nossa casa onde eu trabalho. Há um tempo antes, e eu acho que aqui também era assim, tinha uma salinha, e aí o passe, no final da palestra, as pessoas entravam naquela sala, e mais de uma, era em torno, acho que umas 15, 18 pessoas por vez, só que ali o passista ia indo, né? Tinha uns quantos passistas que ficavam ali na sala, e eles iam indo individualmente, em uma das pessoas, fazendo a imposição de mãos, e fazendo o passe. Tinha uma pessoa ali que ia coordenando, fazendo a prece, e o passe era aplicado dessa forma. Depois da pandemia, né, muitas coisas mudaram depois da pandemia, e uma dessas coisas foi isso, né, para que não ficasse aquele monte de pessoas fechadas dentro de uma sala, ali a gente ficava no auditório mesmo, termina a palestra, que é como vai acontecer aqui provavelmente hoje, aí é aplicado o passe assim no auditório. E tem também um outro tipo de passe, que é o que as pessoas me pediam lá, né, que é o passe individual. O que é o passe individual? A pessoa sozinha vai chegar numa sala e ali tem uns 2 ou 3 passistas e eles vão fazer a imposição de mãos naquela pessoa e ela sozinha recebe o passe. A gente também tem, aqui acho que não tem mais, né, Rodrigo? Ele me falou, mas lá na nossa casa nós temos. Então, o que as pessoas geralmente pensam? Eu quero o coletivo, o individual. Por quê? Porque é mais forte. Né? Eu estou ali, está todo mundo concentrado em mim, ele é mais potente. E não, né? A diferença do passe coletivo para o passe individual é o passe individual, ele é recomendado lá na minha casa, onde eu trabalho, quando a pessoa passa pelo diálogo fraterno, que é um atendimento, que eu acho que vocês têm aqui também, e é identificado ali que aquela pessoa ela está num estado mais frágil, então ela pode se desequilibrar emocionalmente, para preservar essa pessoa. Né? Então ela vai tomar o passe, receber o passe sozinha, ali numa sala, vai ser mais confortável para ela. Também pelo auxílio psicológico dessa pessoa, ela vai se sentir mais acolhida. Tem pessoas que precisam, elas estão num estado de fragilidade que receber o passe sozinho vai deixar ela mais confortável, ela vai sentir um acolhimento melhor. A eficácia é a mesma, tá? Então, quando a gente vai numa casa espírita e a gente chegar e ficar sentado e receber o passe, é a mesma eficácia, tá? Eu preciso receber o passe toda vez que eu vou ao centro espírita?
né? Então, assim, quando a gente fazia o passe lá nessa salinha que era separada, às vezes as pessoas achavam assim, nossa, é uma falta de educação eu chegar, assistir a palestra e ir embora. Eu tenho que tomar o passe porque, né? Ou então eu estou deixando de receber um benefício que eu teria, né? Eu preciso receber o passe. O passe, tá, gente, não tem problema nenhum. Se a pessoa chegou, está se sentindo bem, assistiu a palestra, ok, ela levantar e ir embora não tem problema nenhum, tá? Não é falta de educação, desde que saia sem perturbar o ambiente, tranquilo, não é obrigada a receber o passe, sempre, né? Então, não tem problema. Tá? Existe passe ruim? Muitos me foi perguntado já isso. Tá? O que as pessoas pensam? Bom, eu vou chegar lá na casa espírita, nós somos seres humanos, né, gente? Não é porque nós somos espíritas que nós somos perfeitos. Então, digamos que eu vou chegar lá na casa espírita e o Rodrigo está trabalhando ali no passe. Tá? Eu tive um desentendimento alguma vez da minha vida e eu não vou muito com a cara do Rodrigo. Não sabia que ele estava trabalhando aqui. Aí eu chego e me sento. Agora o Rodrigo vai vir e vai dizer, eu vou dar um passe ruim nela. Será que existe isso? Não, né? Até porque não é o Rodrigo, não é a Luciana, não é nenhum de nós que está ali aplicando o passe. Nós estamos servindo de instrumento, né? Então não existe passe ruim, não existe passe negativo, né? O que vai acontecer? Às vezes, os passistas estão ali trabalhando. E como é que funciona? Qual é a função do passista? Né? Vamos chegar nessa parte agora. O que ele tem que fazer? O que ele faz ali quando ele fica de pé ali, fazendo a imposição de mãos? Para quem veio receber, às vezes a pessoa não sabe. O que essa pessoa está fazendo ali? Né? Então, como a gente já falou que o passe ela é a manipulação dessa energia que está ali no ambiente, e é os espíritos que fazem isso, o que os passistas fazem? Eles trabalham com a mente, com o pensamento, com a sintonia deles, para que eles estejam emanando energias positivas, boas, para auxiliar a espiritualidade. Né? Então, eles vão estar ali em prece, vão se colocar à disposição para realizar aquele trabalho, né, da melhor maneira possível, e vão estar emanando boas energias para que a espiritualidade trabalhe e distribua essa energia para todos que estão ali encarnados ou desencarnados. Se o passista, digamos que um deles, não está muito bem, mas mesmo assim ele resolveu trabalhar, ele vai prejudicar a pessoa que ele está ali, ele vai dar um passe ruim? Não. Ele vai só, talvez, causar um pouquinho mais de trabalho para a espiritualidade, porque ele vai ter que manipular mais aquelas energias, não vai poder contar tanto com o apoio daquela pessoa. Mas essa pessoa não vai prejudicar ninguém, ela não vai dar passe negativo. Tá? Um passista é melhor do que o outro? Também tem esta pergunta, essa dúvida. Né? Às vezes, quando a gente tinha lá o passe nessa salinha, que era, a gente sentava, as pessoas chegavam, sentavam e tinha ali uns quantos passistas. Tinha pessoas que procuravam o passista. Eu quero tomar passe da fulano, do Beltrano. Não faz diferença nenhuma, né? Como a gente já disse, é a energia do ambiente que está sendo manipulada, não é da mão da pessoa, não é da pessoa. Então, o passe é geral, né? Não existe um passista vai dar um passe melhor do que o outro. Então, não precisa escolher o passista. Né? O local ou a forma como eu estou sentado vai fazer alguma diferença? Não, né? O importante é que eu esteja ali me sentindo confortável, eu não preciso botar a mão de um jeito ou de outro, abrir ou fechar o olho, é como eu estiver confortável e como eu estiver me sentindo melhor para me concentrar. Há pessoas que vão preferir ficar de olhos fechados, enfim, uma questão de concentração. Não tem regra, né? Nem o local, indiferente. Precisa tocar a pessoa para aplicar o passe? De jeito nenhum. Né? Então, assim, como a gente já falou, não precisa tocar, não precisa estralar o dedo, não precisa fazer nada. O passista vai trabalhar com a mente,
o pensamento, a vontade de estar ali, né? Então não precisa encostar em ninguém, não precisa nada. É só a mente e o pensamento. Recebi um passe. Às vezes, aqui não tem aqui o passe isolado, mas lá na casa que eu trabalho tem. Então, às vezes a gente atende uma pessoa na sala, a pessoa, ela chega no final da palestra e eu acho que até pelo fato dela ter se sentido acolhida, ela pergunta se pode dar um abraço no passista. Pode, se for da vontade da pessoa, se ela se sentir confortável para isso, sempre partindo da pessoa que está ali recebendo o passe. Às vezes elas pedem até por causa do conforto, né? Ela se sentiu bem, ela quer retribuir, às vezes quer agradecer e dar um abraço no passista, não tem problema nenhum, desde que todo mundo esteja confortável com isso. Eu posso prejudicar o passista caso eu esteja indo na casa espírita, eu estou com uma energia muito carregada, muito densa, estou muito fragilizada, eu posso com a minha energia prejudicar a pessoa que está dando o passe? Se o passista for uma pessoa bem preparada para fazer aquele trabalho, não, né? Porque como a gente já disse, existe essa questão da sintonia. Se ele estiver sintonizado com vibrações elevadas, de bondade, de amor, de paz, de estar ali para auxiliar, ele não vai sintonizar com a energia negativa que a pessoa, por algum motivo, estava emanando. Né? Outra pergunta que a gente ouve também bastante. Eu devo interromper o meu tratamento convencional, tratamento médico, se eu estiver fazendo um tratamento espiritual? Nunca. Né? Chegou numa casa espírita e alguém aconselhou assim, agora está fazendo tratamento espiritual, está recebendo passe, para de tomar os remédios, para de ir no médico, foge da casa espírita, tá? Foge desse lugar, provavelmente não é uma casa espírita, tá? Porque a casa espírita jamais vai aconselhar isso. Como Kardec disse, ciência e espiritismo andam juntos, tá? Trouxe também aqui alguns sintomas que podem acontecer quando a gente vai tomar o passe. Porque às vezes as pessoas vêm, tomam um passe e elas percebem alguma coisa, algum sintoma, seja físico ou emocional, e elas não entendem por que está acontecendo aquilo. Né? Então, assim, sensação de frio ou de calor pode acontecer, palpitação, tontura, enjoo, cansaço, sonolência, sensação de peso na cabeça, nas costas, alteração da pressão arterial ou batimentos cardíacos, alguns sintomas emocionais, sensação de bem-estar, leveza, tristeza, vontade de chorar, irritabilidade, sensação de paz e tranquilidade, aumento da sensibilidade, ansiedade, alguns sintomas que podem acontecer quando a pessoa vem receber o passe. Tá? Por que eu disse pode? É que nem bula de remédio, tá, pessoal? Não vai achar que eu vou lá tomar um passe e eu vou sentir tudo isso aqui toda vez que eu for lá tomar um passe. A gente lê a bula, ali tem os efeitos colaterais e pensa que tomou o remédio vai dar tudo aquilo ali. Né? Então a gente trouxe uma lista de alguns sintomas que podem acontecer, né? Até para a gente poder entender por que acontece. Né? Então, o que pode causar esses sintomas? O reequilíbrio energético. Eu vou dar um exemplo prático para a gente poder entender. Eu sempre gosto de trazer o exemplo prático, porque é dessa forma que eu entendo, então eu acho que as pessoas vão entender melhor se eu fizer isso. Vamos imaginar, hoje não está muito frio, né? Um pouquinho só, mas chegaremos lá. Temos ainda junho, julho, agosto aí pela frente. Então vamos imaginar um dia daqueles bem frios, assim, mas bem frio, que nós estamos gelado assim, o dedo do pé chega a estar duro de frio. Aí nós vamos tomar um banho quente para a gente relaxar e se aquecer. O que acontece quando a gente liga o chuveiro quente? A gente já sente uma sensação agradável imediatamente? Não, né? Parece que está caindo agulha no corpo.
Dá aquele choquezinho, a pele às vezes começa a levantar aqueles riscos vermelhos, a pele vai ficando um vermelhão, a sensação não é boa. Aí a gente continua embaixo do chuveiro e vai melhorando, e depois a gente já não quer mais sair de baixo, né? Quando aqueceu. Por que acontece isso? O choque de diferença de temperatura. Corpo muito frio, água bem quente, o corpo reage. O que acontece no passe? Energia muito densa, muito diferente daquela energia boa, de paz, salutar que está ali, o corpo e a mente reagem. Então, por isso, às vezes, algumas pessoas têm sintomas, né? É o corpo reagindo, o emocional reagindo, aquela diferença de energia. Entra a física de novo aqui, né? Nada sobrenatural, tudo explicação científica, né? A liberação de energia também, né? Que muita energia acumulada, muita energia bloqueada, que vai estar sendo liberada naquele momento do passe e que vai dar essas reações aí no corpo e também na mente. Influência espiritual. Às vezes as pessoas chegam aqui e isso não é sobrenatural, não é normal, pode acontecer, de estar em um processo de obsessão. Ter um espírito, um obsessor ali junto, né? Então, às vezes elas têm sensações que não são delas, é do espírito que está acompanhando, né? Isso vai depender da resposta individual de cada um, né? Vai ser diferente essas sensações para cada pessoa que está ali. E esses sintomas geralmente são passageiros, né? Então, não é uma coisa que vai durar muito tempo. E então, assim, o que são as recomendações em relação a esses sintomas? Primeiro, não se assustar, tá? É normal, a gente já disse, tem explicação para isso, né? Então, não se assustar, ter a certeza, né, de que nós estamos aqui num ambiente de acolhimento, um ambiente de auxílio e tentar entender que isso é um benefício que nós estamos tendo, né? Então, às vezes as pessoas chegam para receber o passe e principalmente quando começa a manifestar algum sintoma e ela não tem conhecimento nenhum daquilo que está acontecendo, a pessoa fica com medo, fica retraída, fica assustada e isso atrapalha até no tratamento, né? Só acaba repelindo ali a energia que ela estaria recebendo. Então, a recomendação é essa, é relaxar, é entender que é natural, que dá, assim como o banho vai doer um pouquinho, vai ser ruim ali no início, mas a gente não suspende, né? Até porque a gente não toma banho no final do abril e vai tomar só lá em novembro de novo, né? A gente toma banho no inverno também, então o passe é a mesma coisa. A gente vai insistindo, a gente vai vindo, né? Não é uma coisa imediata, né? Aos pouquinhos a gente vai recebendo esse auxílio, mas os sintomas tendem a ir passando rapidamente. O que fazer antes, durante e depois do passe? O passista a gente já falou, né? Ele vai ficar ali em harmonia, né? Para poder auxiliar. E a pessoa que veio receber o passe? A mesma coisa, né? Primeiro, ter a certeza de que ele está num ambiente de amor, acolhedor, ficar tranquilo, ter fé de que neste momento ele vai estar recebendo aquilo que ele necessita, né? E saber que ele veio ali para receber aquilo que ele precisava. Então, antes um pouco do passe, se desligar das preocupações do dia a dia, preservar a fé, saber que vai estar recebendo auxílio, né? E se concentrar naquele momento, saber que aquele é um momento dele, para benefício dele. Durante, prece. Eu fico nervoso quando eu estou num ambiente assim, eu não consigo fazer prece, eu não consigo me concentrar. Não tem problema. É se manter em paz. O que me deixa em paz? Ficar sentadinho lá na beirada da praia. Então, imaginemos isso.
que me deixa em paz? O sorriso do neto, do filho, o bichinho de estimação? Então, pense nisso. Pense em alguma coisa que te traga paz, né? Dessa forma, a gente abre a nossa mente e deixa a energia boa entrar. A gente aceita o auxílio que a gente veio buscar, né? E o mais importante, depois do passe. Por que é o mais importante? Porque às vezes a gente pensa assim, bom, eu vou lá na casa espírita hoje, não estou me sentindo bem e vou receber um passe. Bom, eu saí de lá, estou bem. Mas aí eu chego ali na porta, eu vou entrar no carro e alguém fez uma barbeiragem na minha frente lá e eu já me irrito, e aí eu já xingo, ou eu já tenho alguma coisa que me incomoda amanhã de manhã cedo no meu trabalho, e aí eu já fico muito irritada, muito estressada, eu brigo, eu xingo, e a minha energia... Aí o passe foi por água abaixo, né? Ou então eu saio daqui, chego em casa, ligo a televisão e vou assistir um filme de violência, tortura, morte. Então a minha energia vai baixar também. Então a gente precisa principalmente entender que a principal responsabilidade de conservar, preservar essas energias que a gente recebe durante o passe é nossa, né? Porque cuidando do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas ações, modificando os nossos hábitos, tentando cultivar o hábito da prece, a prática da caridade, do perdão e da paciência, principalmente, é dessa forma que a gente prolonga, né, essa sensação de bem-estar que a gente sai quando a gente sai da casa espírita, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Eu não vou me estender muito, que já está chegando aqui o meu horário, então eu queria só encerrar trazendo aqui fazendo uma leitura de uma prece que fala um pouquinho sobre o passe. Não é uma prece, é uma mensagem, mas ela é muito interessante porque ela fala um pouco, né, desse ato que é o passe. Um dia você vai entrar numa sala espiritual para tomar um passe e vai descobrir que não precisava ter sofrido tanto por tão pouco. O que você chama hoje de problema gigante vai parecer do tamanho de um grão de poeira. O corpo fica, o cargo fica, o dinheiro fica. O que você leva com você é outra coisa. A paz que você cultivou ou o caos que você alimentou. Imagina ouvir isto lá no plano espiritual. Você gastou a vida inteira brigando por coisas que não podia trazer. Discussões por ego, guerra por motivo nenhum, noites em claro por aquilo que o tempo ia levar de qualquer jeito. Enquanto isso, o que realmente te faria bem estava disponível o tempo todo. O silêncio interior, a oração sincera, o pensamento limpo e a disposição de servir. É disso que o mundo espiritual se aproxima quando alguém entra numa sala de passe. Não é milagre mágico, não é atalho para pular aprendizado, não é substituto de médico, remédio ou terapia. É um convite. De um lado, alguém disposto a doar o melhor que tem em vibração, serenidade e prece. Do outro, alguém que finalmente decide parar de correr por fora e começa a se olhar por dentro. O passe não é corrente de dependência, é lembrete de responsabilidade. Ele diz sem palavras: eu te ajudo a levantar, mas é você quem escolhe para onde vai caminhar depois. Quando feito numa casa séria, que estuda, trabalha e vive caridade, o passe vira mais que um gesto com as mãos. Vira abraço espiritual, vira colo invisível, vira espelho. Mostra que nenhuma energia de luz se mantém se você continuar alimentando sombras
pelos pensamentos, palavras e atitudes. A verdadeira beleza do passe está justamente nisso. Simples por fora, profundamente exigente por dentro. Não cobra dinheiro, mas cobra algo muito maior. Sua decisão de ser um pouco mais justo, um pouco mais calmo, um pouco mais generoso consigo e com o mundo. Porque no fim, quando você regressar para casa, não vai sair perguntando, não vai ser perguntado quanto você ganhava, qual era o seu título, quantos seguidores você tinha. A pergunta real será: o que você fez com a luz que você recebeu? E cada passe que você participou, dando ou recebendo, vai aparecer como um pequeno ponto de claridade no seu caminho. Não como um milagre que caiu do céu, mas como um momento em que você escolheu menos desespero, mais confiança, menos correria, mais presença, menos reclamação e mais gratidão. O passe espírita é isso, um lembrete vivo de que a espiritualidade não é espetáculo, é postura. Não é fuga da vida, é um jeito novo de vivê-la. A força que você sente durante um passe não mora nas mãos de ninguém. Mora na maneira como você decide pensar, sentir e agir todos os dias. É aí que a verdadeira cura começa. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês e pela energia que compartilharam comigo nessa noite. Uma boa noite e um bom retorno a todos.